Então vamos lá, essa questão número 12, ele fala assim, ó, a diferença entre o dobro da altura e a base de um triângulo é 6 centímetros, tá certo? Então ele começa desse jeito, e aí termina falando que a soma da altura com o dobro da base é 23, e a pergunta é qual é a área do triângulo, tá ok? Base eu vou chamar como sendo esse lado aqui, ó, que tá para baixo, né? E a altura é o segmento que é perpendicular a ele, forma um ângulo de 90, e vai da base até o vértice. Tá certo? Como eu não sei quanto que mede cada um deles, eu vou chamar um de x e o outro de y. E agora eu vou escrever o que ele me falou, né? A primeira frase que ele falou que a diferença entre o dobro da altura e a base de um triângulo é 6. Então vamos lá, diferença entre o dobro da altura. O que é o dobro da altura? Se a altura é x, o dobro da altura é 2x. E a base eu estou chamando de quê? Y. Então é 2x menos y. Por que menos? Porque ele falou que é a diferença. Diferença ele está se referindo à operação de subtração. Isso ele disse que vai dar 6. Pronto. Então montei a primeira equação do sistema correspondente à primeira frase aí. Do problema, né? Correspondente à primeira frase. A soma da altura com o dobro da base. Então vamos lá. A altura é o quê? X. Soma está se referindo à operação de adição. O dobro da base. Se a base é y, o dobro da base é 2y. Ele falou que a soma da altura com o dobro da base dá 23. Então, montei aí a segunda equação. Duas equações, duas incógnitas, eu vou montar o sistema. E aí você pode escolher qual o método de resolução, se da adição ou da subtração. Esse eu vou fazer pela adição, tá certo? Mas para fazer pela adição, a primeira coisa que eu vou reparar é olhar os coeficientes. Ó. Aqui o coeficiente do x é 1, não tem nada, é 1. O de cima é 2, tá diferente. O do y aqui é 2 e o de cima é menos 1. Então tá diferente. Se eu somar essa equação do jeito que ela tá, não vai sumir nenhuma das variáveis, né? Então eu não posso só somar direto. Antes de somar eu tenho que arrumar esse sistema aí para igualar os coeficientes de uma das incógnitas. Vamos dizer que eu quero igualar os valores de x, tá certo? Então eu vou pegar, vou fazer o seguinte, ó, a ideia é essa. Ó, se o coeficiente de x na equação 1 é 2, então eu vou multiplicar a equação de baixo todo mundo por 2. E se na equação de baixo, na equação 2, o coeficiente de x é 1, eu vou multiplicar a equação de cima todo mundo por esse coeficiente, que é 1, tá certo? Só que ainda tem um porém. Aqui, ó, os coeficientes de x, nos dois casos, eles estão positivos, tá certo? Estão sem sinal, estão positivos. E eu preciso que um dos coeficientes seja positivo e um negativo, para poder anular a variável, né, quando eu for somar as equações. Então, eu vou acrescentar um menos aqui no 1. Tá certo? A equação de cima toda, ao invés de multiplicar só por 1, eu vou multiplicar por menos 1. Poderia ser o menos só na de baixo e deixar a de cima positivo. Tanto faz. Daria o mesmo resultado no final. Mas aí se eu fizer isso então, ao multiplicar as equações, como é que vai ficar? Ó? A primeira equação fica todo mundo multiplicado por menos 1. 2x vezes menos 1, menos 2x. Menos 1y vezes menos 1x, menos com menos mais. 1 vezes 1, 1y, igual a mais 6 vezes menos 1, menos 6. Agora a equação de baixo, vou multiplicar todo mundo por 2, tá certo? 2 vezes 1x dá 2x, positivo, né? 2 vezes 2y, 4y. E 2 vezes 23, 46. Ok, cheguei nesse sistema. Agora você percebe o que aconteceu. Ó, os coeficientes de x que no primeiro sistema estavam diferentes, agora eles igualaram, e não só isso, um negativo e um positivo. O que me permite somar direto essas duas equações. Tá certo? Vou somar o que tem x com o que tem x, y com y e o termo independente com o termo independente. Aí você vai ver que o que acontece? Ó, menos 2x mais 2x, cancela, zero. Sobra o quê? 1y mais 4y, que é mais 5y. E 46 positivo menos 6 dá 40 positivo. Então quem é o y? 40 dividido por 5, que vai dar mais 8. Y igual a mais 8. E o que é o y na minha notação? Voltando aqui, o y é a minha base. Então, a minha base do triângulo, eu já descobri que vale 8. Falta descobrir o quê? O x. O x é o valor da altura do triângulo. Para descobrir o x, eu volto em qualquer uma das equações. Aqui eu tenho 4 equações, né? E pego uma dessas equações e troco o valor de y por 8, que é o que eu já descobri, e aí eu descubro o valor do x. Então, vamos lá. Eu vou pegar a equação que diz que 2x menos 1y é igual a 6, tá certo? Que é a primeira equação lá inicial do sistema, ó, essa primeira aqui. Vou trabalhar com ela, ok? E aí eu vou substituir então, ó, 2x menos 1 vezes o y, que eu já descobri que vale 8. 1 vezes 8, isso vai ter que ser igual a 6.
Então, 2x menos 1 vezes 8 é 8, é igual a 6. Se eu quero achar o x, vou ter que isolar. Passa esse menos 8 para o outro lado, vai mais 8. Então, 2x é igual a mais 14. Então, x é igual a 14 dividido por 2. X é igual a 7. Acabei descobrindo o x. O que é o x? É o valor da altura do triângulo. Então, x é igual a mais 7. Pronto. Mas acontece que ele não perguntou nem quem é a altura e nem quem é a base. Ele quer saber a área desse triângulo. Então, como é que eu calculo a área do triângulo? A área é base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo. Como eu sei que a base é 8 e a altura é 7, então a minha área é igual a 7 vezes 8 dividido por 2. 8 vezes 7 dividido por 2. Então a minha área vai ser quanto? 7 vezes 8 é 56. 56 dividido por 2, 28. Como as medidas estão em centímetros, então centímetro quadrado. 28 centímetros quadrados. Essa é a área do triângulo na questão número 12.